Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 20. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento, o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras, que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram. Na presença de vocês, e a terra se acha devastada como uma destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês... As necessidades de cada um de nós. Ele sabe, aqueles que chegaram aqui nessa noite, nós sempre falamos isso quando iniciamos o nosso momento de celebração ao Senhor. Aqueles que estão assim, radiantes de alegria, felizes, porque tem algo a agradecer ao Senhor. Deus sabe também, aquele que está assim, meio mais ou menos, não está frio, também não está quente, está morno, e morno é um caso sério, né, irmãos? Deus sabe quando o nosso coração, a nossa mente, está pensando nas coisas desta terra e não nas coisas que são do alto. E fazendo planos que são desta terra. Planos que não nos levam para perto do Senhor, porque quando nos achegamos ao Senhor, o Senhor se achega a nós. Mas planos que estão sendo programados na nossa mente, estamos pensando neles, e planos que nos levam para longe do Senhor. E aí nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, queridos, todos nós. E assim como Deus falou com Isaías, a respeito da caminhada, da forma de viver que vivia o seu povo, Deus está falando conosco nesta noite, o seu povo.
e eu quero repetir isso. Pode ser que o pecado esteja governando a nossa vida, coisas que são contrárias a Deus, a vida de Deus e os propósitos de Deus para cada um de nós. E Deus, então, está falando conosco nesta noite. Meus irmãos, nós não precisamos continuar carregando aquilo que nós podemos depositar aos pés de Cristo Jesus, que por nós se entregou na cruz do Calvário. Vinde a mim, todos vós. O que está impedindo? O que está atrapalhando? O que está sendo uma dificuldade para a nossa caminhada e a nossa caminhada com Deus? Se nós continuarmos insistindo a carregar aquilo que pode ser deixado aos pés de Jesus, a nossa vida não vai ser nova. E Deus está falando conosco, porque nós podemos colocar diante dele aquilo que nós não precisamos mais carregar. Deus tem uma nova vida para cada um de nós. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós nos vemos assim: mas eu faço isso que não é da vontade de Deus, eu tenho nutrido a minha mente com isso que também não é da vontade de Deus, então eu não mereço que Deus faça alguma coisa na minha vida, eu não mereço viver e desfrutar aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que a palavra de Deus apresenta, aquilo que a igreja compartilha sempre. Eu não mereço isso porque eu sou uma pessoa horrível, porque eu já fiz isso, isso, aquilo, outro. Você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merece, mas Deus derrama o seu favor e a sua graça para transformar a nossa vida, perdoar o nosso pecado e fazer com que a gente possa escrever uma nova história para o louvor da glória de Deus. Gente que por si mesmo não vai escrever muita coisa boa, mas que se deixar a vida nas mãos de Deus, pode escrever páginas que vão abençoar vidas e vidas e vão entrar na eternidade para a glória do Senhor. Nós estamos de pé, você está de pé, por mais que você possa ainda não compreender isso. Eu estou de pé por causa da graça do Senhor, que nos alcançou para a salvação e continua nos sustentando. Nós não estamos de pé porque somos bonzinhos, porque merecemos isso ou aquilo, mas nós estamos de pé por causa do favor de Deus sobre a nossa vida. Até o verso 17, Deus usa Isaías para falar a respeito do pecado do povo do Senhor, Judá, Jerusalém. No verso 18, Deus ele manifesta a sua graça. Deus não nos engana. Deus sempre diz o que ele vai fazer. O verso 19 nos coloca no momento de decisão. Deus estava dizendo que o povo iria viver uma realidade de sofrimento, de dor. E nós sabemos, conhecendo a história, que tudo isso aconteceu, porque o povo não quis ouvir a Deus, porque o povo abriu mão de comer o melhor daquilo que Deus poderia oferecer a cada um deles. O povo resolveu permanecer, essa foi a decisão de permanecer firme em seus pecados. E não deram ouvidos à voz de Deus. A história deixa isso bem claro. Mas e nós? O que nós vamos escolher? Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Qual vai ser a nossa decisão? A palavra do Senhor não é algo para fazer uma massagem no nosso ego. A palavra do Senhor não é algo para maquiar o nosso pecado.
A palavra do Senhor não apresenta para nós um caminho outro que não seja o perdão e a nova vida em Cristo Jesus. O que nós vamos fazer? Abrir mão da palavra do Senhor, da vida que o Senhor tem para nós. Permanecer carregando aquilo que pode ser deixado aos pés de Jesus. Nós não precisamos disso, porque o Espírito Santo convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos pegar aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando assim para nós, olha, deixa isso. Nós podemos pegar isso e tirar da nossa vida e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. Nós podemos experimentar o novo de Deus na nossa vida. Nós podemos deixar que Deus faça uma obra na nossa vida. Mas nós precisamos deixar aos pés de Jesus aquilo que não deve fazer mais parte da nossa vida. Uma vez eu fui acampar, primo, amigo, que a vida inteira a gente cresceu junto, e o último dia foi uma farra danada. Zoação, trigo no rosto, um comendo biscoito do outro. Eu paguei um preço bem caro naquele acampamento. O último dia de acampamento, está todo mundo cansado, doido para ir para casa, tomar um banho decente, comer a comida da mãe. Eu botei a mochila nas costas. Essa mochila parece que está mais pesada do que quando eu cheguei. Mas eu estava tão cansado que eu não quis nem abrir a mochila, eu queria chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu precisava tirar a roupa suja da minha mochila, tinha uma pedra desse tamanho lá dentro. Para que eu carreguei aquela pedra? Chegou a assar aqui, irmãos. Eu não precisava ter carregado aquela pedra. Nós não precisamos carregar aquilo que faz mal à nossa vida, que nos afasta de Deus, da sua presença, do seu poder e da sua palavra, daquilo que nos afasta da vida e do propósito de Deus para cada um de nós. Nós podemos deixar aos pés de Jesus. Hoje é o segundo domingo de janeiro. É tempo de vivermos o novo de Deus. O calendário mudou, mas a vida também precisa mudar. Nunca ninguém falou para mim que se arrepende de ter entregado sua vida a Jesus. Eu nunca ouvi. Eu sou pastor há 17 anos. Nunca ouvi. Mas eu já ouvi muita gente falando para mim. Eu me arrependo de ter permanecido no pecado que eu estava vivendo. Como isso foi ruim para a minha vida, para a minha família. Quantas marcas terríveis. Quantas marcas terríveis. Apresente a Deus aquilo que você precisa apresentar agora a Ele em oração. Confesse a Deus o seu pecado em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor.